Em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém, Senhor. Pastor Giovanni. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Abra comigo, querido, no lindo trecho da palavra de Deus que se encontra em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento, Êxodo 15, de 22 a 27. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Pentateuco, depois de Gênesis, que é o primeiro livro. Gênesis capítulo 15, 22 a 27. Nós vamos estar nessa noite especial, ministrando uma palavra que Deus me deu há muito tempo atrás. O Espírito Santo colocou novamente no meu coração. Gostaria de compartilhar com vocês. Uma palavra muito especial, uma revelação do coração de Deus, de algo muito lindo que Deus fez através da vida do profeta Moisés, e da qual nós podemos extrair lições preciosas, princípios extraordinários para as nossas vidas, se queremos viver uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada por Deus. Como é que a gente tem que reagir? Que tipo de atitude nós temos que ter? E nós vamos aprender, através desse lindo trecho da palavra de Deus, o amargo transformado em doce. O amargo transformado em doce, esse é o título que Deus colocou no meu coração. Talvez você esteja vivendo alguma situação amarga na sua vida, ou já vivenciou, já passou, né, foi meio traumatizante, ou você está enfrentando uma situação delicada, amargosa, complicada na sua vida, e o coração está apertado, amargurado com alguém ou com algo que você está vivenciando ou passando. Eu quero declarar, através dessa palavra abençoadora, querido, que Deus é especialista em transformar o amargo em doce. Ou então você tem vivido uma vida amarga, Deus quer adocicar a tua vida a partir dessa noite. Então abra o coração para Deus, porque Deus é especialista em transformar o amargo em doce. Vamos aprender então, nesse lindo trecho de Êxodo 15, 22 a 27, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Só para vocês entenderem o contexto, Moisés acabara de passar o Mar Vermelho junto com o povo, depois de Deus ter tirado o povo de Israel com mão forte do Egito, através das 10 pragas do Egito, que nós conhecemos. Deus tirou o seu povo do Egito, o fez passar pelo Mar Vermelho, destruiu os seus inimigos, Faraó, e seus exércitos ali foram destruídos, e logo em seguida, então, se jubilaram, se alegraram, cantaram ao Senhor, dançaram na presença do Senhor, comemorando essa grande vitória sobre os seus inimigos e um grande livramento do Senhor. Mas logo em seguida, depois dessa grande vitória, dessa grande bênção, deste grande livramento, nós vamos adentrar nessa história que nós vamos ler agora em Êxodo 15, 22. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Fala comigo, para o deserto. Então aqui também fala de momentos de deserto, momentos de luta, de dificuldade, que você está enfrentando na sua vida. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Caminharam ali 3 dias no deserto, e não acharam água. Tenta imaginar essa situação. Caminhando 3 dias no deserto, não acharam água para beber. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Eram homens, mulheres, crianças, animais, que saíram do Egito. 3 dias no deserto, sem encontrarem águas, sem acharem água. 23, afinal, então chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe aquele lugar de Mara. E o povo então murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber?
começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram, né, a se levantar contra Moisés, o profeta de Deus, o líder de Israel. Olha o que diz o 25: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Fala comigo. E as águas, que eram amargas, se tornaram, pelo poder de Deus, adocicadas. Amém, queridos? Olha que coisa tremenda que Deus tem poder para fazer. E disse então Moisés ao povo: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres aquilo que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou o Deus que te sara. Olha que coisa tremenda. O Jeová Rafá aparece aqui pela primeira vez, o Deus que nos sara. 27, então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha que coisa tremenda, gente. Ficaram 3 dias andando no deserto, sem encontrar água. De repente, encontra uma água, a água é amarga. Aí o povão, né, começa a se corromper ali, começa a murmurar, começa a se levantar contra Moisés. Moisés clama a Deus, ora a Deus. Deus pega, dá um direcionamento, fala, ó, pega essa madeira, ou essa árvore, ou esse tronco, também pode ser traduzido como um tronco, uma madeira, uma árvore, um lenho, em outras versões, e lança nas águas. E Moisés, ao obedecer esse direcionamento, essa palavra do Senhor, a Bíblia diz que as águas se transformaram em águas doces. Glória a Deus. E aí então Moisés dá uma grande lição para o povo, dizendo, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor, e ficares atentos aos seus mandamentos, eis que as mesmas doenças que afligiram os egípcios não vão afligir vocês. Porque assim diz o Senhor, eu sou o Yahvé, ou o Jeová, ou o El Rafá, o Deus que te sara. E logo em seguida, eles andaram mais um pouquinho, chegaram em outro lugar, melhor ainda, chamado de Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha que coisa tremenda, gente. São ensinamentos valiosos, preciosíssimos, que nós podemos aprender através desse lindo trecho da palavra de Deus. Primeiro ensinamento que nós podemos extrair desse texto, querido, é que haverá momentos amargos nessa vida. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, vai ter tempos amargos na tua vida. Fala para ele. Na minha também, na sua também, na do irmão do outro lado também. Existem momentos amargos na nossa vida. Sim ou não, irmãos? É claro. A Bíblia não está dizendo que o tempo todo é só alegria. Nós aprendemos, né, semana passada. A vida cristã é um misto de alegria no Senhor, mas também um momentos de seriedade diante de Deus. Momento onde nós vamos ser provados. Momentos onde o nosso coração vai ser testado. Momentos de deserto. Aqui o povo mesmo passou 3 dias no deserto, no sol escaldante. O deserto dessa região, do Sinai, né, do Mar Vermelho, do Egito. É um deserto terrível, gente. Pensa num calor, é um deserto que varia ali durante o dia entre 45 a 52, chega até 55 graus de calor, debaixo de um sol escaldante. Quando a gente chega aqui no 38, 39, a gente já está descabelando aqui no Brasil, sim ou não? Quando muito lá no Rio de Janeiro, às vezes em Cuiabá, que é uma cidade muito quente, né? Chega a 43, 44, a gente já endoida. Agora imagina como é que é o deserto do Saara, o deserto do Egito, o deserto da Palestina, que varia ali
durante o dia, em alto sol, ou seja, próximo ao meio-dia, entre 10 e 2 horas da tarde, aproximadamente entre 45 e 55 graus, escaldante. 3 dias no deserto. Porque existem coisas amargas que podem acontecer na nossa vida. A palavra mar aqui significa amargo, algo que promove dor, algo que leva ao sofrimento. Todos nós podemos passar por isso, querido. Mesmo após grandes vitórias e bênçãos de Deus, eu e você, mesmo sendo crentes, fiéis ao Senhor, servindo a Deus, podemos sim passar por momentos difíceis na nossa vida. Mar aqui simboliza momentos de frustrações, que talvez você já viveu na tua vida. Frustrações com pessoas, frustrações porque criou expectativa e essas expectativas não foram supridas. Podem também simbolizar decepções que você teve. Além de frustração, uma decepção que você teve com alguém que você amava, uma pessoa querida, ou pessoas que você confiou, no ambiente de trabalho, situações amargas da vida, situações inesperadas que podem nos acontecer, que é intrínseco, que faz parte da condição humana, irmãos. Todo ser humano vai passar por situações amargosas, amargas, doloridas, de sofrimento. O sofrimento é algo que faz parte da condição humana, não é produzida por Deus. Preste atenção, querido, ontem mesmo no curso de finanças, eu estava falando sobre isso. Por mais que Deus permita que coisas ruins aconteçam, mesmo com pessoas boas, Deus não é o causador da dor, do sofrimento, do mal do mundo, jamais, querido, porque Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Querido, lembre-se disso. Mas não é porque Deus é bom, porque Deus permite que determinadas situações acontecem, intempéries da vida, situações produzidas por você mesmo, situações produzidas por outras pessoas, circunstâncias adversas podem acontecer comigo e com você, sonhos às vezes podem ser destruídos, sim ou não, irmãos? Sim. Desejos muitas vezes não são saciados, expectativas muitas vezes não são alcançadas, palavras muitas vezes são lançadas, traumas muitas vezes acontecem na vida das pessoas, complexos muitas vezes se formam dentro do nosso coração, na nossa vida interior, feridas da alma muitas vezes acontecem através de ofensas, de injustiças que nós sofremos, ou muitas vezes palavras liberadas de ruína sobre nós, medos que nos assolam, problemas, situações difíceis, circunstâncias desfavoráveis. O que a Bíblia aqui está tipificando, simbolizando como Mara. Chegaram na expectativa, encontraram águas, e naquele afã de se lançar nas águas, depois de 3 dias de deserto, ao beber das águas, perceberam que as águas eram amargas. Amargas, querido. Mas daí como é que o povo reagiu aqui? Começaram a murmurar. Começaram ali a botar Moisés no paredão. Ô Moisés, como é que esse negócio aqui? Deus acabou de dar um livramento, acabou de lançar 10 pragas no Egito, nos tirou do Egito, nos tirou com mão forte, nós vimos ali sinais extraordinários, nós atravessamos de forma sobrenatural o Mar Vermelho, Deus nos livrou, destruiu ali Faraó e seus exércitos, de repente chega aqui com nós, 3 dias de deserto, vamos beber a água e a água é amarga, e aí? Começaram a murmurar, começaram a falar, gente, muita gente no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, na vida secular nem se fala então, tem essa atitude diante das dificuldades, atrair ainda mais a negatividade, sim ou não, irmãos?
criticar, ficar murmurando, ficar fofocando, ficar jogando culpa nos outros, não assumindo responsabilidades e muito menos buscando a Deus, caindo na cilada do inimigo, na cilada da murmuração, da crítica, do desprezo, do maltratar os outros, se transformar às vezes num monstro, desfigurar-se como pessoa, se despersonificar, em vez de ser um ser humano que busca a Deus, alguém que é dependente de Deus e que precisa da ajuda do Senhor, começa a se transformar numa coisa, a coisificação do ser humano, começa a desfigurar como pessoa, começa a xingar todo mundo, começa a ofender todo mundo, começa a murmurar, começa a atrair aquelas coisas ruins, que não resolvem em nada os problemas. Sim ou não, irmãos? Ou então vão para as fugas, dos problemas, através dos vícios, das compulsões, nos botecos, nas prostituições, nos jogos de azar, nos vícios diversos que existem, às vezes até internet, jogos eletrônicos, bingos, cassinos, tentando de alguma maneira fugir das suas maras, das situações adversas, dos problemas, como se essas fugas fossem resolver o seu problema de amargura, de adversidade. Irmãos, não é assim que nós devemos reagir, amém? A maneira como você reage revela como está o teu coração. A maneira como você reage diante dos problemas revela a sua maturidade diante de Deus, diante da igreja e diante dos homens. A maneira como você reage revela como está e qual é o estado do seu coração. E o povo aqui na Bíblia nós vemos que estava mal. Mas graças a Deus que em meio àquele povo, de 1,5 milhão de pessoas, havia um homem chamado Moisés. Amém, queridos? Quem quer ser como Moisés aqui? Tirado das águas significa Moisés. Alguém que viu o livramento de Deus desde o seu nascimento. Porque vocês sabem, Moisés foi liberto de uma situação ali de morte, onde os egípcios estavam matando as crianças. Ele foi colocado num cesto, e esse cesto, acompanhado pela sua irmã na beira do rio, foi parar na mão da filha do faraó, que cuidou dele, chamou ajuda de uma israelita para amamentá-lo. Quem foi essa israelita? A própria mãe de Moisés, que ao ofertar seu filho ali, colocar o seu filho, crendo na providência divina, no cuidado de Deus, tentando livrar o seu filho da morte, Deus foi tão tremendo que ainda o conduziu a um palácio, para ser criado com as maiores mentes da época. E por isso Moisés era um homem extraordinário, um homem educado, um homem preparado, um homem forjado tanto no Egito, através das ciências e de toda a inteligência daquela época, como também foi um homem forjado por Deus no deserto, na terra do seu sogro, na terra de Midian. Amém? Você precisa entender isso, queridos. Às vezes o deserto é onde Deus vai nos levar para forjar o caráter dele em nós. Às vezes o deserto é um lugar onde Deus vai nos levar para forjar o nosso coração, para que nesse deserto nós sejamos testados e saiamos como Moisés, aprovados por Deus, glorificando a Deus e operando milagres e maravilhas direcionados pelo Senhor. Então o primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto é: sim, haverá momentos amargos nessa vida. É o que a Bíblia chama de Mara. O segundo princípio que nós aprendemos nesse lindo texto da palavra de Deus é que precisamos ter atitudes espirituais em momentos delicados da vida. É diante dos problemas, é diante das adversidades, é diante dos momentos delicados de Mara, de deserto, de dificuldade na nossa vida, precisamos ter a atitude correta que Moisés teve diante do Senhor. Amém? Querido, quando você está enfrentando um problema na família, quem é que você busca ajuda? Quando você está passando por um momento difícil financeiro,
Será que você clama ao Senhor, como Moisés fez? Pedindo um direcionamento de Deus? Olha o que a Bíblia nos ensina, que a carnalidade e a infantilidade levaram o povo a murmurar e a blasfemar contra Deus. Mas Moisés foi diferente. Ele clamou ao Senhor e Deus lhe deu uma estratégia e uma direção. Amém? Quantos precisam aqui de uma direção de Deus para a sua vida? Em alguma situação diversa, levanta a mão aí. Meu irmão, olha o que Deus está nos ensinando através desse lindo trecho da palavra de Deus. Deus tem uma direção para você. Deus pode guiar você. Deus tem uma solução para os seus problemas. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos orar. Ontem mesmo nós estávamos falando no curso de finanças. E é tremendo. Uma das coisas que o curso de finanças nos ensina é isso. É orarmos antes de tomarmos uma decisão financeira. Quando nós entramos, antes de a gente entrar no curso de finanças, geralmente a gente pensa que Deus está de um lado e a minha vida financeira, o meu dinheiro está de outro. São dois mundos antagônicos que não se comunicam e nós estamos no meio. Mas através do curso de finanças e na palavra de Deus nós também aprendemos que não. A Bíblia fala mais de 2.356 versículos sobre dinheiro, posses, riquezas e finanças. E os dois mundos sim convergem. Deus pode te dar uma solução diante de uma dificuldade financeira. Deus pode te dar sabedoria e graça para resolver aquilo que talvez ninguém esteja resolvendo, como Deus para José no Egito resolveu o problema da fome da terra do Egito e deu toda a estratégia, toda a direção. E por causa da sabedoria de Deus, José saiu da prisão e se tornou governador da terra do Egito. Amém? Um menino que saiu da cova para a casa de Potifar, o general do faraó. Dali foi lançado injustamente para a cárcere, mas da cárcere Deus o levou para ser príncipe do Egito. Amém? Procura na internet, tem um desenho tremendo chamado O Príncipe do Egito, da DreamWorks, que é aquela companhia da Disney, do Steven Spielberg, não me lembro se é da Disney, do Steven Spielberg. Fizeram um desenho lindo sobre a vida de José, o príncipe do Egito. Deus dá sabedoria, Deus dá direção. O que nós precisamos é clamar a Deus, porque Deus nos dará estratégia e direção para resolvermos os problemas da nossa vida. Amém? Murmurar, reclamar, transferir responsabilidades, procurar culpados, fugir do problema, não encarar os gigantes, não adianta de nada, o problema só vai aumentar, igual uma bola de neve. Se você não encarar, ela vai crescendo na sua vida, e ela vai te pegar lá embaixo, e pode até te matar. Mas a obediência de Moisés trouxe mudanças radicais, transformando a água que era amarga em água que era doce. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração comigo agora. Vamos declarar que Deus vai adocicar o nosso coração, por mais que haja qualquer raiz de amargura, qualquer dor, qualquer trauma, qualquer complexo lá dentro. Coloca a mão no seu coração, fala assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, coloca o teu poder, a tua graça no meu coração, na minha alma, na minha vida. Tira toda a mara, toda amargura, todo e qualquer ódio, ressentimento, trauma, complexo, ferida de alma, sofisma e fortaleza da minha mente. Sai no nome de Jesus. Eu profetizo, eu tomo posse da doçura do Senhor, porque só o meu Deus, o Deus da Bíblia, transforma o amargo
em algo doce. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus vai adocicar a tua vida em nome de Jesus. Você que era aquele cara durão, turrão, ninguém suportava. Meu irmão, quanto mais Jesus entrar na tua vida e no teu coração, que é a madeira aqui, que é a árvore que foi lançada na água. Aqui é um símbolo de Jesus. Jesus foi pendurado aonde, gente? Na cruz, e a cruz era feita do quê? De madeira. Da mesma maneira que a árvore aqui, tipificando a madeira, que é Jesus que foi pendurado no madeiro. Irmão, só Jesus para adocicar uma água que estava amarga e que pode transformar essa água em doce. Pegar um pecador degenerado, corrupto, terrível como eu e você, e transformar em um santo transformado para a glória de Deus. Não que não erra, não que é perfeito, não, nós não somos isso. Nós não estamos pregando aqui a impecabilidade, a incorruptibilidade humana, não, isso nós só vamos ter no céu. Mas nós estamos falando de homens e mulheres que erram, falham no seu dia a dia, não cotidianamente, mas de vez em quando tropeçam no pecado, mas se arrependem porque tem o Espírito Santo dentro deles. E a graça de Deus, o perdão, mediante a confissão e o arrependimento, a purificação do sangue de Jesus, vem sobre os nossos corações, nos transformando em homens melhores, em mulheres melhores, em melhores pais, em melhores esposas, em melhores filhos. Querido, se você está experimentando o Evangelho e não está sendo transformado de amargo para doce, há algo errado na tua vida. As pessoas precisam ver a mudança, Deus te adocicando, Deus te transformando, Deus tirando a amargura, aquela coisa ruim, aquilo que promove a dor, o sofrimento, em algo bom, em alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Por isso nós não podemos ser mal educados, estúpidos, grosseiros, com a boca podre, cheia de palavrão, ofensas. Não! Nós temos que ser homens e mulheres adocicados pela árvore da vida que é Jesus de Nazaré. Amém? Só Ele pode transformar o amargo em doce. Árvore, galho, lenho é um símbolo de Jesus. Quando Ele entra na sua e na minha vida, meu irmão, tudo muda. Tudo muda quando Jesus entra na nossa vida. Amém? Às vezes você está querendo mudar a circunstância, você está querendo mudar lá fora, você está querendo mudar os outros. E Deus está olhando para mim e para você e dizendo: quem tem que mudar é você. Toda mudança começa a partir do nosso interior, querido. Na maneira como nós enxergamos o mundo. Se lá fora não pode haver mudança, quem tem que mudar somos nós. Aqui dentro, com a árvore da vida, com o lenho, com a madeira, que é um símbolo de Jesus de Nazaré. Quando Ele entra, irmão, toda a história humana pode ser modificada, pode ser transformada. E logo em seguida, a Bíblia diz que Deus lhes deu estatutos. O que são os estatutos? São os mandamentos. Aqui é um símbolo da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para mim e para você. Essa palavra, meu irmão, eu recebia há muitos anos atrás, mas eu nunca mais me esqueci dela. Num tempo devocional com o Senhor, Deus me mostrou tudo isso que eu estou lhe ensinando. Mas essa palavra mudou a minha vida. Deus tem uma palavra para você, querido. A cada dia abra a Bíblia e fala: Senhor, fala comigo, me dá os teus estatutos, me dá os teus mandamentos e me ajuda a obedecê-los, para que eu tenha uma vida abençoada, uma palavra restauradora, uma palavra de cura. Irmãos, às vezes tudo que nós precisamos é isso, é uma palavra de Deus que vai mudar a direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, o nosso futuro, a nossa perspectiva vai ser mudada. Amém? A minha própria vida foi assim, querido, um menino problemático, um adolescente que já
pensou até em suicídio, porque não se amava, tinha complexo de inferioridade, achava que nunca ia casar, que nunca ia ser amado por ninguém, que jamais ia ter uma família. Jesus entrou e tudo mudou. A palavra de Deus entrou no meu coração e a cura chegou. O Jeová Rafá, o El Shaddai, está aqui nessa noite. E a palavra de Deus quer entrar no seu coração para restaurar e curar a tua vida, curar a tua família, curar a vida dos teus filhos, curar os teus sonhos, curar os teus projetos. Talvez você viveu lá para trás um monte de mara, mas chegou o tempo de Deus mudar a tua sorte, do El Shaddai, do Jeová Rafá entrar na tua vida e mudar a tua história como mudou a minha, querida. Já entrando, lendo a palavra, minha vida foi sendo transformada e aquele adolescente problemático se transformou num jovem curado, depois num homem sarado e agora num pastor. Só Jesus para fazer essas coisas. Amém, irmãos? Só Jesus, pela graça de Deus, não por méritos meus, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, de um menino problemático, que pelo menos 2 vezes pensou até em tirar a sua vida, que teve que a sua mãe chorar na sua frente e pedir para que ele mudasse essa postura com relação à vida. Deus usou a minha mãe, numa palavra que ela liberou sobre a minha vida, e a partir daquele dia meu coração começou a ser modificado com relação ao amor próprio, ao meu senso de dignidade, de valor. Deus começou a mudar isso dentro do meu coração e da minha vida. E a palavra foi entrando, foi lavando, foi curando, foi restaurando. Porque Deus dá estatutos, Deus dá mandamentos e Deus dá uma palavra restauradora que cura os corações aflitos. Amém? A Bíblia diz também que ali Deus lhes provou. Meu irmão, quando você é provado por Deus, num deserto, numa mara, numa situação difícil, num problema, como é que você sai nessa prova de Deus? Como trigo de Deus ou como palha? A palha vai para o fogo, mas o trigo vai dar muito e muito fruto. Amém? Semente pode até cair na terra e morrer, e tem que morrer, mas ela vai levantar e vai formar uma linda planta com muitas sementes que vai alimentar muitas pessoas para a glória de Deus. Então, irmãos, lembre-se disso. Deus vai estar nos provando no tempo de Mara, se somos da fé ou não, se somos maduros ou não, se somos espirituais ou somos carnais, se somos daqueles que buscam e clamam a Deus, ou se somos daquele do povo infantilizado que ficou reclamando, criticando e murmurando contra Deus e se levantando contra as autoridades espirituais instituídas por Deus. Como tem isso dentro da igreja, gente? Pessoas infantis, imaturos, carnais, que se levantam contra as lideranças espirituais instituídas por Deus. Em vez de clamarem a Deus, orarem, intercederem, pagarem o preço da consagração, da santificação, e buscarem para suas próprias vidas, ou para a igreja, ou sei lá, um direcionamento e um milagre de Deus. É mais fácil falar, é mais fácil criticar, é mais fácil fofocar, é mais fácil derrubar do que edificar. Sim ou não, irmãos? É claro. Mas ali Deus lhes provou. Irmão, quando Deus testa o seu coração, você sai provado e aprovado por Deus, ou provado e reprovado, como palha e não como trigo de Deus. Ali Deus renova a sua aliança com o seu povo, e derrama bênção sobre eles, porque o Senhor diz: eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Tem algum Rafael aqui no culto? Olha, glória a Deus, irmão. 2, olha lá que benção. O nome de vocês é profético, sabia? Rafael vem dessa sigla, El Rafá, que significa o Deus que sara. Talvez vocês não saibam, amados, vocês 2, Rafael,
o nome na Bíblia tem um significado profético da parte de Deus. Sabia disso? Se vocês pagarem o preço da consagração, buscarem a Deus, como o meu irmão, por exemplo, Rafael, missionário lá na África, pastor, Deus usa ele muito em curas e milagres e libertação, porque o nome dele é profético. Eu sou o Senhor que te sara. El, do Rafael no final, é um prefixo, né? Uma redução de Elohim, que significa o Senhor. Ou também Jeová, Yahvé também pode ser uma das traduções do nome do Senhor. E Rafá significa cura em hebraico, o Deus que te cura. Amém? Vocês tomam posse aí, os dois Rafael? Dá glória a Deus aí, quero ver. Querido, se você se consagrar, orar e buscar Deus, meu irmão, Deus pode usar vocês profeticamente, curando e abençoando a vida das pessoas. E não só vocês, qualquer pessoa que crê e acreditar no El Rafá, no Deus que cura, pode ser usado através de curas, milagres e maravilhas nas mãos do Senhor. Amém? Para terminar, irmãos, qual é o terceiro princípio que nós aprendemos? Além de entender, primeiro princípio, que haverá momentos amargos nessa vida, as maras da vida. Segundo, aprendemos também, como nós já falamos, que precisamos ter atitudes espirituais em momentos delicados. O terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto é que depois da provação e da aprovação vem o refrigério de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Olha que coisa tremenda essa palavra de Deus para mim e para você, que é o que a Bíblia chama de Elim. Ou seja, depois de transformar a água amarga em água doce, depois de Moisés fazer esse milagre tremendo, confrontar o povo ali, sabe, reafirmar a aliança, dar mandamentos ali ao povo, e renovar a aliança diante de Deus, eles andaram mais um pouquinho para frente, chegaram numa terra chamada Elim, e Elim significa, sabe o que, queridos? Pode ser traduzida como carvalhos ou poderosos. Glória a Deus. Uma terra poderosa, uma terra de carvalhos. Não sei se você sabe, o carvalho é uma árvore frondosa, uma árvore poderosa no deserto, uma árvore tremenda, um crente poderoso, um lugar poderoso, uma árvore plantada, como diz lá no Salmo 1, junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto ao seu tempo, cujas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. É o que Deus tem para você, querido. Se depois da aprovação você sair aprovado por Deus, Deus tem refrigério sobre a tua vida. Deus tem um Elim para você. Deus tem 70 palmeiras ali. Olha que tremendo, gente. 70 palmeiras, imagina. Uma sombra no meio do deserto. Imagina você está passando pelo deserto, de repente você acha um harém com palmeiras e com 12 fontes de água, diz a Bíblia aqui. 12 é um símbolo de plenitude, de algo completo, da abundância de Deus. Haverá abundância, haverá prosperidade, haverá sustento, haverá provisão de Deus sobre a tua vida, querido. São as 12 fontes aqui que a palavra de Deus diz. E as 70 palmeiras significa um lugar de refrigério, a sombra do onipotente, a calmaria de Deus depois de Mara, em Elim. Amém? Coloca a mão no ombro do seu irmão e declara sobre ele. Fala assim: meu irmão, te acalma. Deus tem um Elim para você. Deus tem um lugar de refrigério para a tua vida. Mara não vai durar para sempre na sua vida. Porque Deus tem um Elim para você. Deus tem um lugar de poder. Deus tem um lugar onde você vai se tornar alguém poderoso, um carvalho de justiça. Como diz lá em Isaías 61:3, olha o que a Bíblia diz: por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de tristeza, né?
Em vez de pranto, vestes de louvor. Carvalhos de justiça, a mesma palavra Elim aqui, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Então, irmãos, depois de nós enfrentarmos Mara, reagindo corretamente diante dos desafios da vida, sermos provados e sairmos aprovados por Deus, e entrarmos nessa terra de refrigério que Deus tem, o Elim de Deus, para a sua e para a minha vida, nós nos acamparemos junto às águas do Espírito Santo, a plenitude de Deus, a unção de Deus, a poder espiritual disponível para mim e para você, logo depois de Mara. Amém? Mara não é o seu estágio final. A dor e o sofrimento é apenas um momento. Olha o céu. Quando a gente estiver passando por luta, por dificuldade, lembra do céu. No céu não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem morte, nem nada dessas mazelas que existem nessa terra. E o céu é o nosso destino final. Quem quer ir para o céu aí, dá um glória a Deus. Amém? Jesus está voltando. E você está se preparando? Olha aí a nossa frase, Jesus está voltando. É tempo de se santificar, irmãos, é tempo de Elim. É tempo de buscar o Espírito Santo, é tempo de se encher das águas de Deus, é tempo de buscar os estatutos de Deus, a palavra que cura, a palavra de refrigério. É tempo de sair da vida amarga. Eu queria que você ficasse de pé agora diante do Senhor. Lembre-se dessas 3 verdades. Haverá momentos amargos nessa vida. Primeiro princípio. Segundo princípio, precisamos de atitudes espirituais em momentos delicados que enfrentarmos. E terceiro princípio, depois da provação, vem o refrigério de Deus na nossa vida. Feche os seus olhos, dê a mão para os irmãos aqui, vamos fechar o corredor, vamos dar as mãos uns para os outros. Eu queria orar por você e profetizar um tempo de Elim de Deus na tua vida. Um tempo de vitória, um tempo de poder, um tempo de graça, um tempo de unção. Fecha os seus olhos agora, querido, começa a orar, começa a falar com Deus, começa a pedir aquilo que você está necessitando, aquilo que você anseia da parte do Senhor, o milagre que você está precisando, seja na sua casa, nas suas finanças, na sua vida emocional, aquilo que te atormenta, seja o que for, enfermidade, praga, chaga, doença, aquilo que está te assolando, aquilo que tem sido mara na sua vida, vai sair agora no nome de Jesus. Jesus está entrando no teu coração, Jesus está entrando na tua casa, Jesus está entrando na tua família. O lenho, a madeira, a árvore da vida está entrando lá onde está amargo. Aonde está amargo vai adocicar. As águas que não prestavam vão ser tocadas pelo Senhor Jesus. Aquilo que não prestava será restaurado para a glória de Deus. Aquilo que foi destruído será reconstruído para a glória de Deus. Os sonhos que foram perdidos serão restaurados para a glória de Deus. As frustrações vão cair por terra, os traumas vão ser desfeitos, os complexos serão quebrados e despedaçados, a mentira vai cair por terra, o engano vai ser destruído, e o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Eu quero ser um Moisés de Deus aqui nessa noite, um profeta de Deus para clamar pela tua vida, e pela graça de Deus nós invocamos o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que é o nome poderoso, que é o nome que transforma o amargo em doce. Toda enfermidade vai caindo fora agora, seja através da internet, através da Rádio Panorama, através das ondas de rádio, através das fibras óticas e dos telefones, através de todos os meios de comunicação, YouTube, vai caindo fora agora em nome de Jesus.
que a glória de Deus venha e assente, que a presença de Deus que outrora foi perdida, seja restaurada, o Elim de Deus, o lugar de refrigério, as 12 fontes do Senhor, as 70 palmeiras para nós acamparmos ali, o lugar de refrigério. Senhor, nós tomamos posse. Chega de dor, chega de amargura, chega de sofrimento, chega de problema que nos assola, chega de gigantes que têm afrontado o teu nome diante do teu povo. Vão cair por terra agora, demônio. Pega tudo que é teu, todo o teu lixo, tudo aquilo que você tem arquitetado, toda arma forjada, toda ferramenta contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus, contra aqueles que invocam o nome do Senhor, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Todo mal que te assola, toda maldição, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno, caia fora, saia em retirada, espírito de enfermidade, mal, sai no nome de Jesus. Sejam todos vocês amarrados, amordaçados, imobilizados pelos anjos poderosos do Senhor, que portas sejam abertas, que as janelas do céu sejam, ó Deus, escancaradas, que os anjos de Deus estejam subindo e descendo, trazendo, ó Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, o milagre, a bênção, a maravilha, a resposta de Deus para a terra. Que os céus beijem a terra, Pai, através do clamor dos teus filhos. Ó Deus, que os céus toquem a terra. Ó Deus, derramando a tua graça e a tua glória sobre cada família, Pai, sobre cada situação, é o que nós te pedimos agora. Senhor, e nós cremos nessa palavra, nós cremos num Deus que transforma o amargo em adocicado, aquilo que não presta em aquilo que presta. Olha as nossas vidas, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Por isso, ó Deus, nos dê uma vida adocicada, uma vida doce, uma vida graciosa, uma vida cheia da tua docialidade, do teu amor, Pai. É o que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Todo ódio, mágoa, ressentimento, amargura, falta de perdão, rancor, sentimento de vingança, de retaliação, depressão, opressão, tormento, medo, sai agora em nome de Jesus. E a glória, a graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja revigorada nos corações, vitalizada em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Levanta as mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz, que o Jeová que te cure, o El Rafa,